Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Vamos acolher com amorosa atenção a palavra santa de Deus. Acolher a palavra de Deus é deixar-se fecundar por vigorosa consciência missionária, certos da grande tarefa que nossa Igreja, por nós, tem a cumprir, iluminando mentes e corações. Preparem-nos o que nos é anunciado, renovando em nós a esperança, agraciados por uma nova compreensão, iluminando nossas mentes para alcançarmos a beleza do mistério da vitória da vida defendida e promovida em todas as suas etapas, chamados à solidariedade para com todos, especialmente nesse Dia Mundial do Doente para com eles, lutando por condições de cuidados para todos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Amado irmão, amada irmã, somos desafiados a aprender a lógica da solidariedade como remédio para curar injustiças e desigualdades de todo tipo. Por isso Jesus chama os discípulos e os desafia. Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos então disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus manda então que a multidão se sentasse no chão. Pega os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os discípulos distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos, os pedaços que sobraram. Aprendamos, irmãos e irmãs, e compreendamos pelos ensinamentos dados nos sermões do bem-aventurado Isaac Abade, do mosteiro de Estela, ao interrogar: por que somos tão pouco solícitos em buscar ocasiões de salvação uns para os outros? Tão pouco cuidadosos em mais ajudarmos-nos mutuamente, onde a necessidade for maior, em carregar os fardos dos irmãos? O apóstolo Paulo isto nos diz exortando: carregai os fardos uns dos outros e cumprireis assim a lei de Cristo. Também diz: suportando-vos reciprocamente na caridade. É esta, na verdade, irmãos e irmãs, a lei de Cristo. Se há em meu irmão, seja por indigência, seja por fraqueza corporal ou de educação, alguma coisa de incorrigível, porque não a suporto com paciência e não a levo de bom grado, pois está escrito: seus filhos serão levados aos ombros e consolados no regaço. Não será porque me falta aquela caridade que tudo sofre, que é paciente para suportar e benigna para amar? Certamente essa é a lei de Cristo, dele que assumiu verdadeiramente nossas enfermidades pela paixão e suportou nossas dores pela compaixão, amando os que carregava, carregando os que amava. Quem ataca o irmão em necessidade, quem põe armadilhas de qualquer tipo à sua fraqueza, está, sem dúvida alguma, sujeito à lei do demônio e a obedece. Sejamos então compassivos uns pelos outros, amantes da fraternidade,
pacientes com as fraquezas, perseguidores dos vícios. Toda vida que se preocupa sinceramente com o amor de Deus e por Ele, com o amor do próximo, é mais aprovada por Deus, sejam quais forem suas observâncias ou seus usos religiosos. A caridade é aquela em vista da qual tudo se deve fazer, ou não fazer, mudar ou não mudar. É ela, a caridade, o princípio e o fim que devem regular tudo. Nada é culpável quando feito por ela e em conformidade com ela. Oxalá ela nos seja concedida por aquele a quem não podemos agradar sem ela, pois sem caridade nada absolutamente podemos. Ele que vive e reina, Deus pelos séculos infindos. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria para sempre, conosco permanecendo. Amém.